Iniciar? Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma análise de falhas na conduta terapêutica e, por consequência, no diagnóstico de um caso clínico por co-infecção pelo vírus da HIV e pelo fungo que causa paracocicídio e domicose. Essa segunda infecção é abreviada pela sigla PCM, que é como a gente vai tratar no decorrer da discussão para facilitar. E nós somos o grupo 5, composto por mim, Ana Beatriz, pela Brenda, pelo Giuseppe, João Pedro, Júlia Brigondiari e Maria Eduarda. Esses serão os tópicos abordados durante a discussão e a gente tentou traçar uma linha do tempo para poder elucidar melhor o desenvolvimento do caso. Então, o caso inicia com um paciente de 48 anos, do sexo masculino, da cor parda, natural do interior do Rio de Janeiro, caminhoneiro e casado. Ele chega no pronto-socorro relatando uma febre diária de 38,5 graus, emagrecimento não intencional, inapetência, sonorese noturna, tosse seca, dispneia quando realiza algum esforço, astenia e dor torácica. Esse paciente ele tem um histórico pessoal de diabetes mellitus tipo 2, asma brônquica crônica e dermatite atópica, essas três doenças tratadas de forma irregular. E ele relatou no pronto-socorro de forma espontânea que ele fazia uso de cocaína inalatória, além de relações sexuais desprotegidas com múltiplas parceiras e também sexo oral desprotegido, isso sem nenhum contato ou ida ao médico, e ele negava o uso de álcool ou drogas injetáveis. Então, a princípio, o que preocupou o hospital foi o uso da droga de abuso. A cocaína é metabolizada principalmente no fígado e resulta em metabólitos tóxicos conhecidos como a ecobanina e a norcocaína, que são capazes de causar lesão nas células hepáticas, e por isso essa substância, a cocaína, ela tem um caráter patotóxico, né? Esses metabólitos tóxicos são eliminados pela urina, então a gente consegue fazer um teste rápido para poder investigar essa presença da substância na urina do paciente de forma qualitativa e de fato confirmar ou não se ele estava intoxicado pela droga. Além do teste, a cocaína ela também traz para a gente sinais visíveis, como a euforia e a midríase, que é a dilatação da pupila, e apesar do paciente ter relatado o uso espontâneo da cocaína, ele não apresentava esses sinais, então não foi conduzido os testes para poder identificar a droga no organismo do paciente. Bom, beleza. Com a chegada do paciente no hospital, foi realizada a triagem e a verificação dos primeiros sinais, como dito pela Bia. Foi observada tosse seca, dispneia, astenia, dor torácica e a febre diária. E esses três sintomas, tosse seca, dor torácica e febre diária, levantou a suspeita de ser tuberculose pulmonar. E o paciente foi encaminhado para fazer exames. Foi realizado um hemograma, foi observado plaquetopenia significativa, leucopenia discreta e anemia normocística e normocrômica. E foi realizado também uma radiografia torácica, que foi observado infiltrado pulmonar em 3 pontos. E foi com esse exame que o paciente foi internado com a grande suspeita de ser tuberculose. E foi realizada a conduta médica e incompleta para a tuberculose. Foi iniciada a profilaxia de rifampicina com ceftriaxona, 1 grama de 12 em 12 horas, e dipirona caso-cidor, sem investigação etológica aprofundada, e a internação foi acompanhada. E foi observado diversos erros nessa primeira introdução do caso. Na avaliação inicial foi feita uma triagem superficial do caso, não foi suspeito a imunossupressão de HIV por causa do hemograma com esses indicadores abaixo. Foi negligenciada a investigação de doenças endêmicas, como por exemplo a PCM, que nós vamos falar mais pra frente. Não foi solicitado exames para a investigação de HIV, sífilis, hepatite tipo B e C, não foi solicitada cultura para verificar se foi tuberculose ou não. Cultura micológica também não foi, para identificar se há outras origens dessa doença, por exemplo, os fungos, no caso da PCM, e também a ausência de exames hepáticos para verificar a capacidade do fígado. No caso, como ele era usuário de cocaína, poderia haver alterações. E também na conduta médica foi observado
foi observado alguns erros, foi no uso precoce desnecessário de antibióticos de amplo espectro e também atraso no início do TARV, que é o antirretroviral, por conta que não houve diagnóstico. E houve falta da intervenção farmacêutica para identificar esses erros e talvez entrar com uma possível atuação nesse caso. Bom, Bom, então no terceiro dia da internação do paciente, foi identificado um agravamento progressivo do quadro respiratório desse paciente. Então, foi observado um aumento da frequência respiratória, uma hipoxemia, com saturação de 39%, um surgimento de lesões cutâneas, como apresentado, lesões cutâneas ulceradas em lábios superiores e linfadenomegalia cervical. Também foi observado uma imunossupressão grave desse paciente, então ele se manteve apresentando a leucopenia, uma anemia considerada e um agravamento da linfopenia citada. E também foi observado o surgimento de manchas de sarcoma de Kaposi, como aqui na imagem apresentada, decorrente dessa imunossupressão acentuada pelo paciente. Bom, então vendo que esses sintomas estavam saindo um pouquinho do controle do esperado, começaram a fazer uma nova conduta médica, uma nova investigação e fizeram um teste rápido de HIV, sífilis e hepatites. Também foram solicitadas culturas de SCAV para ver se tem realmente algum problema relacionado à tuberculose, para fazer uma confirmação. Fizeram uma cultura micológica para ver qual que era a causa dos problemas de pele que ele estava tendo e solicitação de exames hepáticos, como as transaminases, como gama-GT, bilirrubinas, enfim. E quando foram analisar os marcadores hepáticos, viram que as transaminases, TJ e TGP, estavam bem altas, gama-GT também estava bastante alto, o FA estava também, estava tudo acima na verdade. Então com esse quadro deu para ver que a mistura do uso crônico da cocaína com a rifampicina, que é usada uma dose bastante alta, de 1 grama, o paciente estava tendo um quadro hepático bastante prejudicial. Certo. Bom, agora entrando para o diagnóstico da PCM que foi realizado depois desse período tardio do caso do paciente, foi observado esses sintomas e a principal observação que foi realizada para mudança de observação foi as lesões ulcerativas que foi observado. Então pode ser feito o exame micológico direto para observar a característica da levedura, que tem essa forma de roda de Leme, que é uma característica bem específica para esse gênero. Pode ser também realizada uma sorologia, que é um padrão ouro para identificação, que se baseia nesse teste que é de imunoprecipitação em gel, que se houver anticorpo específico para esse tipo de antígeno, há precipitação visível nesses risquinhos brancos aqui, e isso torna esse teste positivo. E no caso de AIDS, no caso da infecção de HIV, pode ser um falso negativo por conta da imunossupressão e na falta desses anticorpos. E no caso também o PCR pode ser realizado. E também na cultura de escarro que foi realizado para confirmação se há tuberculose ou não, que pode ser feito no meio sólido ou no meio líquido. Então, no caso do nosso paciente, foi observado a levedura no exame micológico direto, observando no microscópio, e foi retirada a antibiótico terapia anterior e foi iniciado uma antibiótico terapia focada nesse fungo. Foi a anfotericina B, a desoxicolato, e foi por via endovenosa por 2 semanas e também por intraconazol após esse ataque dessa droga intravenosa durante 6 meses, que é esse fármaco de ação rápida e eficaz contra imunossuprimidos. Em relação ao diagnóstico da AIDS no 4º dia, alguns sinais são observados, principais sinais e sintomas da AIDS, como febre, perda de peso, sudorese e também com destaque para o sarcoma de Kaposi que foi observado. Alguns exames diagnósticos realizados para esse diagnóstico, o teste rápido, que detecta alguns anticorpos anti-HIV e anti-HIV2. Ele é realizado com amostras de sangue, capilar mesmo, ou também de fluido oral.
teste também realizado é o teste ELISA, que ele detecta anticorpos anti-HIV e os antígenos virais P24. Ele é muito sensível e também muito disponível. E também outro teste realizado é a citometria de fluxo, que detecta a contagem de linfócito CD4, que em caso de imunossupressão grave detecta menos de 100 células por milímetro cúbico. E o PCR, que é uma técnica molecular que quantifica o RNA viral do HIV no plasma, onde ele é extraído e convertido em DNA, e também detecta a infecção aguda antes da produção de anticorpos. Então, o diagnóstico do caso, os resultados dos exames apresentaram reagente para teste rápido, para o teste da ELISA, e a citometria de fluxo com a contagem do CD4 apresentou uma interpretação de imunossupressão grave desse paciente. O PCR também apresentou uma carga viral plasmática muito alta, e diante desse caso foi começada a terapia antirretroviral tardia com dolutegravir, lamivudina e tenofovir. Bom, então, em relação ao desfecho do caso, é importante a gente ressaltar algumas informações que foram ditas lá no início. A gente teve, então, um erro de triagem pela equipe da enfermagem, a gente também teve um erro pela prescrição médica e, consequentemente, o próprio farmacêutico clínico não analisou aquela prescrição médica. Sendo assim, então, o desfecho do nosso paciente foi triste no final, né? Tivemos um agravamento do quadro respiratório, uma disfunção hepática progressiva, uma necessidade de suporte ventilatório invasivo, além de que ele estava utilizando drogas vasoativas múltiplas. Então, cerca de 16 dias após a admissão hospitalar, o nosso paciente acabou evoluindo para óbito por conta do choque séptico secundário à infecção fúngica disseminada. Com isso, então, a nossa conclusão é que a gente teve falhas na abordagem clínica inicial do caso. Então, a gente teve a ausência da triagem infecciosa básica, uma introdução precoce da rifampicina sem um diagnóstico confirmado, além de um atraso injustificado na testagem para HIV, mesmo ele apresentando sinais de imunossupressão. Então, com isso, a gente teve as deficiências na investigação diagnóstica, onde teve a falta de investigação de fungos endêmicos, além do desconhecimento da epidemiologia local. Também teve um escarro não coletado para bar e cultura fúngica. Consequentemente, acarretou em problemas na terapêutica. O uso empírico da rifampicina, que acabou resultando na toxicidade hepática, e a falta de atuação do farmacêutico clínico no monitoramento e prevenção de interação e toxicidade.